e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Preste bem atenção no que é que o texto sagrado está dizendo. Olha o que Jesus aqui, irmão, está falando com os discípulos dele. Jesus aqui, irmão, está falando com os homens que iam seguir a ele, que iam pregar a palavra dele, que iam fazer a vontade dele. Os homens que Jesus havia separado, havia escolhido nesse mundo. Os homens que Jesus havia comissionado para serem luz para esse mundo, para dar testemunho da palavra dele. Olha o que é que Jesus diz para esses homens, irmão. Olha o que é que Jesus fala para a igreja dele. Olha o que é que Jesus nos ensina nessa hora. Olha o que é que Deus vem falar contigo essa noite, você que veio aqui. Jesus vem dizendo aqui para nós, igreja: e odiado de todos vocês serão por causa do meu nome. Queridos, a princípio eu quero dizer uma coisa para vocês, que a maioria da igreja evangélica brasileira não está entendendo o que é seguir a Cristo. A maioria das pessoas religiosas que creem em Jesus nessa nação não estão entendendo o que é seguir o Evangelho, o que é viver a palavra de Deus, o que é ser um cristão verdadeiro, o que é ser um cristão autêntico. Nós temos, irmão, uma ideia errada do que é cristão. Todo mundo que anda pela rua e lá vai um cristão, um cristão desse, um cristão daquele. Ai, fizeram isso com um cristão, fizeram aquilo com um cristão. Você precisa entender melhor o que é ser um cristão, meu irmão. Você precisa entender que para alguém ser chamado de cristão, ele precisa estar seguindo a Cristo, ele precisa estar imitando a Cristo, ele precisa parecer com Cristo. Jesus está dizendo para aqueles que querem ser cristãos, Jesus está dizendo para aqueles que querem segui-lo, Jesus está dizendo, irmão, que nós vamos ter que ser odiados por todos, por causa do nome dele. Pastor, e por que é que nós temos que seguir a Cristo? Porque um dia Deus vai julgar o mundo, e se você não seguir a Cristo, você vai ser jogado num lugar chamado lago de fogo e enxofre, e lá você vai ser atormentado por toda a eternidade. E nós temos que seguir a Cristo, que obedecer a Cristo, que viver para Cristo, que andar com Cristo, que imitar a Cristo, que obedecer a palavra de Cristo. Para quê? Porque Ele é o único que pode nos livrar da condenação do inferno, da condenação eterna. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz que a vida está em Deus, nos deu a vida está em Cristo. Quem está em Cristo tem a vida eterna, quem não está em Cristo não verá a vida. Então a importância de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um cristão, alguém que segue a Cristo, é para isso, para ser salvo, para ser livre da condenação. E nós temos que viver a palavra de Cristo. Só que Cristo está dizendo, irmão, para que eu possa ser um seguidor dele, para que eu possa ser um homem, uma mulher que anda nos caminhos dele, que vive a palavra dele, eu preciso entender que eu serei odiado de todos por causa do nome dele. Eu lhe faço uma pergunta, irmão: você tem um desejo de seguir a Cristo, sim ou não? Você quer seguir a Cristo, sim ou não? Então o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo, irmão, que nós seremos odiados por todos. A Bíblia não está dizendo, Jesus não disse, vocês vão ter muitos fãs. Jesus não disse, vocês vão ser elogiados e aplaudidos. Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, vocês vão ter muitos amigos se vocês me seguirem. Vocês vão ser muito elogiados se vocês me seguirem. Vocês vão receber muitos aplausos e vão ter muitos fãs se vocês me seguirem. Não, Jesus está dizendo que nós vamos ser odiados. Quem está entendendo aí, diga amém. Jesus está dizendo que você vai ter muito amigo? Não. Jesus está dizendo que você vai ser elogiado? Não. Jesus está dizendo que você vai ser o queridinho da sociedade, aquela pessoa queridinha da sociedade? Não. Jesus está dizendo que há um preço a ser pago para aqueles que querem segui-lo. E este preço é o preço de quê? De ser odiado por todos, por causa do nome dele.
Jesus está dizendo, irmão, que nós seremos odiados, e odiados por todos. Jesus está dizendo que todos que não conhecem, nós seremos odiados por quem? Quem são esses todos, pastor, que vão nos odiar? Você chegou agora a abrir Mateus 10, tá bom? Mateus capítulo 10, e a paz do Senhor para você, viu? Em nome de Jesus. Mateus capítulo 10, nós estamos refletindo no versículo 22. Então Jesus está dizendo, irmão, que nós vamos ser odiados, e odiados por todos. E quem são esses todos que vão nos odiar? Se eu viver o Evangelho, se eu pregar o Evangelho, se eu praticar o Evangelho, se eu seguir a Cristo, quem são esses todos que Jesus disse que vão me odiar? Quem são eles? São todos aqueles que não conhecem a Jesus. Preste bem atenção. Jesus disse que nós vamos ser odiados por seguir a Ele, por todos. E quem são todos? São aqueles que não conhecem a Jesus. Embora professam ser cristãos, embora professam ser evangélicos, embora professam uma fé em Jesus, uma fé falsa em Jesus, esses mesmos vão ser os seus perseguidores. Você vai ser odiado por todos que não conhecem a Cristo. E se você viver o Evangelho de fato, você vai começar a perceber que, meu irmão, que tem pouca gente que conhece a Jesus. E você começar a pregar o Evangelho verdadeiro, a viver o Evangelho verdadeiro, você vai começar a perceber que a maioria dos evangelhos que você conhece, meu irmão, eles vão te odiar, e você vai perceber que eles não conhecem Jesus. Você vai ser odiado por todos aqueles que não conhecem Jesus. Você vai ser odiado pelo mundo, as pessoas do mundo vão te odiar. Você vai ser odiado pelas religiões. Se você viver o Evangelho, se você praticar o Evangelho, se você colocar o Evangelho como sua prática de vida, como sua regra de fé e prática, você vai ser odiado pelas religiões. Os religiosos vão odiar você. Os amigos. Você tem muito amigo, irmão? Se você for seguir a Jesus, os amigos vão te odiar. A família. Se você começar a viver para Jesus dentro de casa, se você começar a praticar o Evangelho, se você começar a viver a palavra de Deus, começar a fazer do jeito que a palavra de Deus ensina, você vai perceber uma coisa: que alguns da tua própria família vão passar a te odiar, vão passar a fechar a cara para você, vão passar a se tornar estranhos para você, ríspidos com você, se você viver esse Evangelho. Então Jesus está dizendo, irmão, que nós vamos ser odiados de todos. Ele está dizendo, irmão, de todos nós vamos ser odiados. E por que nós seremos odiados de todos? Por quê? Por causa da palavra dele. Olha o que é que diz em João capítulo 17, verso 14. Aqui, irmão, a gente abre muito a Bíblia, viu? Para quem gosta de aprender, para quem gosta de crescer na fé, no conhecimento. João 17, 14. Por que nós vamos ser odiados? Por causa da palavra de Jesus. Ele diz aqui, ó, verso 14. João 17, verso 14. Dei-lhes a tua palavra. Aqui Jesus está orando, é oração sacerdotal. Jesus está dizendo, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus está dizendo, irmãos, que nós vamos ser odiados por causa do nome dele, e por causa de que mais? Da palavra dele. Jesus está orando ao Pai, fazendo oração sacerdotal, apresentando a igreja ao Pai. Jesus está dizendo ao Pai, eu dei a eles a tua palavra, e o mundo odiou eles. Igreja, o mundo tem que nos odiar.
Nós precisamos ser odiados pelo mundo por causa da palavra de Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Você leu o que Jesus falou? Eu dei a eles, Pai, a tua palavra, e o mundo odiou eles. Quando nós temos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, nós nos tornamos odiados pelo mundo. Entenda isso. Quando nós buscamos a santificação, quando nós buscamos ser diferentes, quando nós nos afastamos dos círculos de vícios, quando nós nos afastamos dos círculos de amigos que não contribuem para o nosso crescimento espiritual, nós passamos a ser odiados. Quando nós adotamos dentro da sociedade, na faculdade, na escola, no trabalho, no emprego, na empresa, em qualquer lugar, a conduta do verdadeiro evangelho, nós passamos a ser odiados. Quando nós, em Jesus diz, nós vamos ser odiados pelo nome dEle e pela palavra dEle. Ou seja, quando eu começo a viver a palavra de Cristo, eu passo a ser odiado pelo mundo. Quando eu passo a pregar a palavra de Cristo, eu passo a ser odiado pelo mundo. É isso que Jesus está dizendo. E por que nós somos odiados pelo mundo? Por causa da palavra. Porque eles também não amam a Cristo e nem amam a palavra de Cristo. Olha o que é que diz aí João 14, 24. Volta só um pouquinho aí, João 14, 24. Nós somos odiados por causa disso aqui, ó. João 14, 24. Quem não me ama, disse Jesus, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que vocês ouviram não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo o que, igreja? Quem não me ama, quem não ama Ele, não guarda a sua palavra. Então por que que o mundo odeia vocês? Por que que o mundo deve odiar a igreja? Por que que o mundo deve odiar os seguidores de Cristo? Por causa da palavra. E por quê? Porque eles não guardam a palavra, porque eles não amam a Cristo. E guardar a palavra, irmão, não é só pegar, guardar a palavra não é pegar a Bíblia e deixar escondida, não. Guardar a palavra, Jesus está dizendo, é colocar no coração e viver ela. Mas enquanto eles não amam a Cristo e nem guardam a sua palavra, do contrário deve ser conosco. Nós devemos amar a Cristo e guardar a sua palavra. É o que diz no verso 23, ó. Mesmo capítulo, verso 23 de João 14. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Jesus está dizendo, irmão, que a principal característica de um homem, de uma mulher que ama a Deus de verdade, é quando ele guarda a palavra de Cristo. Deus conhece alguém que o ama quando esse alguém guarda a palavra dele. Deus conhece uma pessoa, não é com palavra, eu amo a Deus, todo mundo fala isso. Deus conhece um homem ou mulher que ama. Deus conhece tua vida, meu irmão. Deus conhece tua vida, minha irmã. E Deus sabe muito bem se você ama Ele ou não. Como, pastor? Se você está guardando a palavra dele. Aí Deus sabe se você está vivendo a palavra dele. Por isso eles vão nos odiar, se nós guardarmos a palavra de Cristo, nós praticarmos a palavra de Cristo, pregarmos a palavra de Cristo, vivermos a palavra de Cristo. Agora, em 1 João 13, 33 diz assim, ó: meus irmãos, não fiquem maravilhados se o mundo vos odeia. Olha o que é que diz em João, 1 João, capítulo 3, versículo 33. Meus irmãos, não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês. Ou seja, nós não precisamos nos assustar se o mundo nos odiar. Nós não precisamos nos entristecer por sermos odiados pelo mundo. Não precisamos. Não é de se estranhar, irmão, que o mundo, que as religiões odeiam um homem ou uma mulher porque ele obedece à palavra. João está dizendo, não fiquem maravilhados se o mundo odeia vocês.
O apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 3:12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguição, ou seja, serão odiados. 2 Timóteo 3:12. O que é que Paulo está dizendo? Os que piamente viverem em Cristo padecerão, sofrerão perseguições, ou seja, serão odiados. Quem piamente, que viver justamente em Cristo, procurar viver de uma forma estreita ao Evangelho, de uma forma, praticar o Evangelho em todas as suas formas, será odiado. Em João 15, no capítulo 15, você pode abrir aí, nós vamos ler alguns versículos. Jesus nos ensina algo muito importante sobre essas perseguições. Meu irmão, eu acredito que todos que estão aqui estão interessados na palavra, amém? É porque eu disse ontem, irmão, se você for para a igreja pensando que vai ter forró para você dançar, não vá não. For para a igreja pensando que vai ter funk, sei lá o que, baião aí, swing, axé, não vá não, por favor. Porque ali nós procuramos honrar a Deus e santificar a Deus. É isso. Ou se você vier aqui ouvir um tal do ex que eu te digo, meu irmão, você também veio para o lugar errado. Porque nós pregamos ontem contra os falsos profetas. E eu não estou aqui com negócio de ex que eu te digo não. Eu quero passar para você a verdadeira profecia. Essa aqui não falha, que é a palavra de Deus. Essa aqui você vai ver se não é profecia. Obedeça a palavra de Deus para ver se você não vai ser salvo, e desobedeça a ela. Viva do jeito que você quiser para ver se você não vai ser condenado. Aí no último dia do julgamento, quando você estiver indo para o inferno ou para o paraíso, para o reino de Deus, aí você vai ver que essa profecia era verdadeira. Então o Senhor Jesus nos ensina coisas muito importantes aqui, irmãos. Em João 15, do 18 ao 21, diz assim, ó: se o mundo vos aborrece, saibam que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Irmão, preste atenção no que esse versículo está dizendo. Tem pessoas que começam a seguir o Evangelho e começam a perder amizades, começam a entristecer pessoas, começam a ser aborrecido por pessoas, começa a perder colegas, as pessoas começam a ficar de uma forma estranha para elas, e essa pessoa às vezes entra em desespero, entra em pânico, e começa a estranhar, começa a achar ruim. Mas Jesus está dizendo, querido, que se o mundo aborrecer a nós, nós temos que lembrar que primeiro o mundo odiou a Ele, aborreceu a Ele. Aborrecer quer dizer não gostar, detestar, odiar. Então Jesus está dizendo, se alguém por acaso deixar de gostar de você por causa de Jesus Cristo, não é um motivo de você ficar triste. Você tem que lembrar que primeiro o mundo aborreceu o teu Senhor, e se estão aborrecendo a você, então é porque você está no caminho certo. No verso 19 ele diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. O que era seu, o que é isso? Se vocês fossem do mundo, se vocês vivessem do jeito que o mundo vive, se vocês praticassem o que o mundo pratica, se vocês andassem mão dada com o mundo, aí o mundo ia amar vocês, o mundo ia ser amigo de vocês, o mundo ia elogiar vocês, o mundo ia aplaudir vocês. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é o que o mundo aborrece vocês. Então entende uma coisa, irmão: quando você começar a viver o santo Evangelho, começar a viver realmente, andar de acordo com o que o Evangelho ensina, e as pessoas que hoje fazem parte do teu ciclo de amizade, família, colégio, trabalho, empresa, enfim, começarem a se aborrecer com você, começarem a se afastar de você, isso não é um motivo para você desistir da caminhada, isso não é um motivo para você desistir de Jesus, desistir do Evangelho, de maneira alguma. Jesus está nos dizendo muito claro que o mundo vai nos odiar, porque Ele nos escolheu do mundo, que embora nós estamos aqui no mundo, mas nós não fazemos mais parte dele. Embora nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não vivemos mais de acordo com os padrões do mundo, não vivemos mais para agradar o mundo, para alegrar o mundo, ou buscando os prazeres do mundo. Por isso o mundo vai nos odiar, e isso é normal. Jesus está dizendo que isso deve acontecer.
Verso 20 ele diz: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, perseguirão vocês também. Você está entendendo, irmão? Cristo foi perseguido, sim ou não? Sim. Então Jesus está dizendo: se perseguiram a mim, eles vão perseguir vocês também. Então é normal ser perseguido pelo Evangelho, é normal ser perseguido pelo nome de Jesus, é normal sofrer perca, ser odiado, ser caluniado, ser mal compreendido. É normal perder amigos, colegas, pessoas que a gente tinha um laço forte. É normal, por causa de Cristo. É normal, é completamente normal. E você tem que entender que você não é maior que Jesus. Ou você acha que você é maior que Jesus? Então, se perseguiram Jesus, vão perseguir vocês também. Se odiaram Jesus, vão odiar vocês também. E se você está sendo odiado, meu irmão, eu aplaudo Jesus pela tua vida, eu glorifico Jesus pela tua vida. Se tem algum crente aqui sendo perseguido por causa da palavra, eu glorifico a Deus pela tua vida. Pode ter certeza que cada pedrada, cada perseguição que você sofre na caminhada com Cristo, por causa do nome de Jesus, é uma pedrinha a mais na coroa de glória que Jesus vai te dar. Pode ter certeza disso. Se guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês também. Ou seja, quando eu falar do Evangelho, aqueles que guardaram a palavra de Jesus vão guardar a minha também. Jesus está dizendo isso. Então, com isso, irmão, nós entendemos também que quando nós falamos, aborrecemos a um, mas ganhamos outros para Cristo. Amém? Jesus disse em João capítulo 10, os judeus chegaram para ele e disseram: olha, se tu é o Messias, diz logo para nós. E Jesus disse: eu já falei, vocês não crerem porque vocês não são das minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, quando eu pregar o Evangelho, quando você pregar o Evangelho, vai ficar gente aborrecida? Vai perder amizade? Vai. Porém, se tiver alguém ali que for de Deus, vai ouvir a voz de Deus na tua boca e você vai ganhar ela para Jesus. Você vai conduzir ela a Cristo. Você vai levar um pecador ao arrependimento. E você vai poder perder pelos homens, mas vai ganhar pela parte de Deus. No verso 21 ele diz: e tudo isso farão a vocês por causa do meu nome, porque não conhecem nem a mim, porque não conhecem aquele que me enviou. Verso 21. Irmão, isso aqui era só a introdução da mensagem, para que fique bem claro para a igreja, para que fique bem claro para você, que nós temos que entender a obra que Cristo veio fazer na terra. O que Cristo veio fazer na terra? Salvar os homens dos seus pecados. Foi o que o anjo disse a Maria. E o nome dele será Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. O que condena o homem ao inferno é o pecado, não é o defeito. Às vezes tem gente: pastor, eu sou tão imperfeito. Sim, meu filho, quem não é? Não é a tua imperfeição que te condena, não são os teus defeitos que lhe levam para o inferno, são os pecados. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus veio para nos limpar de todo o pecado, que todo homem e mulher que se arrepender dos seus pecados e buscar refúgio em Cristo, encontrará a vida eterna, a salvação eterna. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que você não toque trombeta, mas vem pela fé, é de graça, é um dom de Deus imerecido para nós. Mas você tem que entender, irmão, que o cristão, o verdadeiro seguidor de Cristo, ele precisa ser uma pessoa odiada. Pastor, você está pregando grego, eu não sabia disso. Não sabia e nunca ia saber. Nunca ia saber. Porque você não vai ouvir ninguém pregando isso aí. Você está louco? Alguns de vocês não vai mais nem voltar aqui. Não vai. Algum de vocês diz: para ouvir o pastor na rádio, mas fui lá, gostei não. Ah, meu Deus, lhe abençoe. Eu não estou aqui para você gostar de mim, estou aqui para você crer no que eu prego. Tá bom? Quem tem que gostar de mim é a minha esposa, né? Que é a minha mulher.
Você tem só que crer no que eu prego, só que acreditar naquilo que eu mostro na Bíblia. Só isso você tem que fazer. Então entenda isso. Se tem alguém aqui que quer ser salvo, que quer ser livre da condenação do inferno, que quer seguir a Cristo para poder ter vida eterna, você precisa entender que você vai ser uma pessoa odiada.